Agora porque pode nem ser a partir de desvio, né? Essa não é nem acusação aqui, né? Mas é monetizar a atividade parlamentar, né? Que é uma coisa muito maluca, assim, né? É um traço, Will, Paulo, Elô, é um traço da extrema-direita no mundo inteiro, fazer da sua atividade política quase uma franquia, um balcão, para ganhar dinheiro, assim, tornar qualquer evento da sua vida política uma caixa registradora, Elô. Então pode ser uma internação hospitalar, aí você vai transmitir ao vivo a internação, pode ser uma facada, pode ser uma vitória parlamentar, tudo vai ser transformado em uma ação para ganhar dinheiro, para pedido de Pix, para vender cursos, para vender o que diabo for. Até acesso, né? Como ele está falando, acesso a bastidor, que não é nada mais do que ele passeando pelo corredor do Congresso. Agora, me parece que falta lei, né? Falta lei para regulamentar essa relação promíscua entre o candidato, o político e o empreendedor, né? O comerciante da vida pública, porque é isso que ele é um comerciante da vida pública. Ele só é o cara que ganha mais dinheiro com isso no Brasil porque o Pablo Marçal não foi eleito, porque se fosse, ia bater o Nicolas, Total. né? Mas o sistema é exatamente isso, né, Chico? Assim, o pai deles todos, talvez, ou o que mais ganha e que dá o exemplo, é o próprio Donald Trump, que também fez da política e fez da Casa Branca uma plataforma de enriquecimento absurda. O cara virou bilionário enquanto presidente da República. Perfeito. Agora que também Pois é, e você falou de... Diz, Paulo, fala. Só um pequeno comentário, William. A Elô falou da necessidade de leis. Depois que eu publiquei essa reportagem sobre o Nicolas vendendo conteúdo exclusivo no Instagram, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, criou uma lei que proíbe a monetização das redes sociais de deputados e senadores. E quem vocês acham que está atrasando, barrando, evitando que essa lei vá à frente? A extrema-direita, deputados né? do PL. A extrema-direita. Então, Agora isso está acontecendo. Há esforços nesse sentido, mas eles mesmos estão barrando. Agora eu só fico espantado. Ou o país não estava em crise, Elô? O cara foi de 36 mil para 4 milhões em 4 anos. Ô, Chico. A economia não estava em crise, o governo Lula não tinha acabado com o Brasil, o cara tinha que estar agradecendo o presidente, porque nessa economia o cara ficou milionário, Chico. Ficou milionário. Tem outro exemplo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, aquela vereadora Zoe Martínez. Zoe Martínez. Ela também, ela enriquece ela fala que são cursos e etc., mas não está bem explicado. A mesma lógica, que é quase um elogio a gestão econômica do Lula. O povo está prosperando de uma forma que é impressionante. Essa palavra é importante, Chico, prosperidade. Prosperidade. Eu estava pensando nisso agora. Qual é o efeito político que uma denúncia como essa pode ter, né? Para quem é de um setor conservador, evangélico, que acredita na teoria da prosperidade, né? Talvez isso ajude mais o Nicolas do que atrapalhe na política, não é isso, Motorim? Sem dúvida, Elô. Isso que me assustou vendo o vídeo da justificativa do Nicolas sobre esse crescimento patrimonial. Afinal, o povo está muito longe de ter um crescimento de patrimônio desse tamanho nos últimos 4 anos e... na nossa primeira impressão, a gente pode pensar, bom, as pessoas vão ficar chateadas com o Nicolas, como é que você está enriquecendo tanto? E, na verdade, o grosso dos comentários, a maior parte desses comentários, era elogio. Oi, gente, cadê os superchats, turma? Cadê a participação de vocês aqui financiando o nosso canal? Vamos pingar, gente. Falando, eles têm inveja de você, enriquece mesmo. Então, é uma lógica de transformar em ativo esse enriquecimento que tem tudo a ver com a atividade parlamentar, e a gente compreende que isso é errado, que ele deveria estar ganhando o seu salário e só, deveria estar sendo extremamente cuidadoso e republicano com as suas finanças e não tentando monetizar tudo. Ele fez livro também com a deputada Ana Campanholo, questionando a suposta ideologia de gênero. Então, tudo, cada centavo desse crescimento patrimonial tem a ver com a atividade política do Nicolas, apesar dele dizer que não. Se você não sabe quem é Ana Campanholo,
você não está perdendo nada, tá? Não pesquise. Vamos falar sobre a Argentina. 7 em cada 10 argentinos desaprovam os ataques de Javier Milei contra o presidente Lula. Pesquisa da Zuban Córdoba e Associados mostra que 70,5% dos entrevistados rejeitam as investidas do argentino contra o governo e autoridades brasileiras. Essa matéria é do nosso querido Kleber Lourenço, não é? Deixa eu clicar aqui para ver. Do Kleber Lourenço, nosso repórter aqui do ICL Notícias. 20% aprovam a postura e 9,5% não souberam responder. A gente tem arte aí, ó, para você ver na tela. No sabe, 9,5%, aprueba, 20%. É o limite no espanhol, tá, gente? E desaprueba, 70,5%. Aí a pergunta é se você aprova ou desaprova os ataques de Javier Milei a Lula da Silva. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa para a gente também, Motorim. Parece que a tentativa do Milei de usar o Lula como escada para crescer politicamente é uma escada, né? Só que para baixo, no caso. Pois é, parabéns pelo espanhol fluente, William. Graças. Mas é isso, Muito bom. Desaprovação dessa ação do Milei chega a 7 a cada 10 argentinos, e eu dei uma olhada nos dados detalhados dessa pesquisa, e ontem eu conversei com o Guillermo Córdoba. Gostou do espanhol? Muito bom. Ele é o diretor desse instituto de pesquisa que fez a produção desses dados, para tentar entender primeiro por que eles rodaram essa pesquisa por lá, e se ele poderia comentar algumas coisas para a gente aqui, para eu trazer no ICL. E o Guillermo falou que rodaram essa pesquisa porque quando aconteceu essa ação do Milei durante a convenção do PL, isso chamou muita atenção no noticiário da Argentina, e que no Instituto, a partir de algumas pesquisas qualitativas, eles já notaram que havia uma reprovação a essa atitude. E aí, então, quando eles fizeram a pesquisa, que tem uma amostra de mais de 2.000 pessoas, num país como a Argentina, muito menor que o Brasil, isso é muito, né? O Datafolha eleitoral que a gente lê por aí tem 2.000 pessoas, então uma pesquisa bastante consistente. Eles chegaram a esse número de 70% de desaprovação. E sabe qual é o mais legal? Nem entre os apoiadores do Milei as ações do presidente da Argentina têm ressonância. Menos de 50% dos apoiadores do Milei aprovam o que ele fez. Isso de quem votou no Milei no segundo turno. Entre quem votou no Milei no primeiro turno da eleição na Argentina, é cerca de 20% a 30% que defende o que o Milei fez aqui no Brasil. Eu perguntei, me fala um pouco mais sobre essas pessoas que apoiam as ações do Milei aqui no Brasil, essas ofensas contra o presidente Lula. Ele falou, Guillermo Córdoba falou o seguinte, Paulo, a gente não pode nem dizer que esses 20% ou 30% apoiam os xingamentos do Milei ao Lula. Esses 20%, 30%, nas nossas pesquisas, eles sempre apoiam as ações do Milei, independente do assunto, independente do tema. Então, possivelmente, se o Milei não tivesse feito isso, tivesse sido mais republicano, não tivesse vindo ao Brasil, ou tivesse até apoiando o Lula, eles estariam apoiando o Milei. Então, a imensa maioria da população, aqui não é fanatizada, radicalizada, é contrária ao que o Milei fez no Brasil. E antes de voltar e ouvir os comentários de vocês, eu preciso trazer um tema aqui que é muito caro para mim, pessoalmente. A interferência do Milei e da Argentina na política brasileira não começou na convenção do PL. Existem atualmente dezenas, algo entre 60 e 100 brasileiros que foram condenados pelo STF por participação nos ataques do 8 de janeiro, que tiveram a sua extradição solicitada pelo STF porque estão em solo argentino, foragidos, quebraram a tornozeleira, atravessaram a fronteira e estão por lá. Dessas dezenas, sabem quantos foram presos até o momento? 5. Eu encontrei um deles em uma reportagem que eu publiquei no Intercept na frente de uma operação da Polícia Federal Argentina, e a polícia, obviamente, não fez nada. E desses 5 presos... Quem cobriu muito bem essas questões foi a Juliana Dalpiva com o consórcio latino-americano de investigação, tá, gente? Vamos, turma! Cadê as contribuições, galera? Tá muito parado, gente. Nossa, tá muito parado desde ontem. Eu não sei também se eu não tô sendo sabotado pelo YouTube. Vamos lá. Sabe quantos tiveram a extradição autorizada? Até o momento, só 1. Sendo que a defesa desse
desse cidadão aí condenado pelos ataques à democracia está recorrendo à Suprema Corte, e por se tratar um tema de diplomacia, ao fim e ao cabo, ainda que seja uma decisão judicial, a palavra final é do Milei. Então o Milei está interferindo na política brasileira pelo menos desde que se elegeu, e não só atacando o Lula, mas também protegendo essa colônia golpista do 8 de janeiro que está alojado em Buenos Aires. Eu disse que é um tema caro para mim, porque depois que eu publiquei essa reportagem, eu tenho sofrido uma perseguição desse grupo específico, que passou 2 meses acampado na frente dos QGs aqui em Brasília, que botou bomba no aeroporto, que invadiu a sede da Polícia Federal, que fez o 8 de janeiro, que fugiu para a Argentina e que segue até hoje ameaçando e atacando jornalistas, autoridades e cidadãos, qualquer um que se... por exemplo, que foi alvo de uma apuração muito boa do meu amigo Thiago Suman foi o Vic Vanilla, que foi para a Argentina também. Oponham as suas ações que eu considero terroristas. Esse é um grupo terrorista. É muito mais do que grupos criminosos de tráfico de drogas. O grupo terrorista que a gente tem no Brasil é essa parcela específica do bolsonarismo que fez nos QGs mestrado e doutorado em ações de sabotagem, em ataques à democracia, e que segue infernizando a minha vida com ameaças de morte, e de vários outros colegas que cobriram esse tema, o Militão aqui em Brasília, jornalista, vários outros que têm uma atividade de denúncia, assim como delegados da Polícia Federal e até ministros da Suprema Corte. A gente presta solidariedade, Paulo. A gente sabe que é algo que a gente nunca se acostuma, né? Assim, a gente sabe que quando a gente é ameaçado, o quanto isso é custoso pra gente, né? Então, mas é comportamento de bandido, né? São criminosos contra a democracia e criminosos comuns, nesse caso, nos ataques a você. Eu vou trazer um outro recorte dessa pesquisa que a gente estava comentando antes, para falar sobre a preocupação econômica da Argentina. 88,9% dos entrevistados dizem que o Brasil e sua economia são importantes para a Argentina. Apenas 10,5% consideram que não são importantes. Então, me parece, Elô, que esses 10% é aquela fatia sequestrada cognitivamente da extrema-direita que não consegue enxergar o óbvio, né? É como dizer que a China não é importante economicamente para o Brasil. O Brasil é um dos parceiros econômicos mais importantes da Argentina, as pessoas querendo ou não. Uhum. Não, e eu acho que isso daí mostra que o Milei está muito menos preocupado com o impacto que essas falas dele têm no mercado interno político do que externo, porque o Milei está mais interessado com a opinião que a Casa Branca tem a respeito dessas ações dele, né? E me parece com a corrida na qual ele entrou para ser o grande líder da extrema-direita na América do Sul, para ser o maior sabujo da Casa Branca na América do Sul. Então, me parece que é com isso que ele está preocupado, e não com a opinião pública na Argentina. Não, o interesse dele é só esse, Lu, porque você pega hoje, os jornais argentinos, sei lá, o Estadão de lá, o equivalente à Folha, ou seja, o Clarín ou La Nación, está repleto de autoridades condenando o Milei, autoridades conservadoras, porque estão preocupados com a economia argentina. Então, quem tem a mínima preocupação com o desenvolvimento argentino, com a política convencional argentina, com qualquer ideia de bem-estar na Argentina... Estamos na frente do Metrópolis hoje, hein, ataca o Milei no momento. Então, ele sabe disso, mas a missão dele é outra, é uma missão que inclui aquelas cenas da convenção do Flávio Bolsonaro, é uma missão que inclui isso que o Paulo Motorim acaba de nos relatar, de nos relembrar, que é abrigar em seu território os terroristas do bolsonarismo, e por aí vai. Ô Chico, você estava falando sobre as autoridades argentinas, inclusive pegou tão mal na Argentina que a Patrícia Bullrich, ex-ministra do Milei, senadora, fez apelos para que o presidente brasileiro envie o embaixador de volta a Buenos Aires. Vamos ver o vídeo. Eu peço ao presidente Lula e peço ao Brasil que o embaixador Vitelli volte para a Argentina, que é isso que nós queremos, que se saiba, se separe a política das relações institucionais estratégicas que a Argentina e Brasil sempre mantiveram. E peço que o senhor faça chegar essa mensagem ao presidente Lula da parte do nosso bloco e de quem nos acompanha. E apresentaremos um projeto na Comissão de Assuntos Constitucionais de Relações Exteriores para que assim seja.
É o famoso volta Rita que eu perdoo a facada, né, Motorinho? Não dá para ser assim, né? Não. Exatamente. É isso, eu estou 100% de acordo com a Elo. Se o Milei tivesse pensando no seu país, no seu povo, ele não teria feito isso. A Patrícia Bullrich, a gente não precisa nem falar, é uma política de extrema direita, não é que ela fez uma migração ao centro, uma guinada ao centro, e agora ela está mais ponderada. Ela era ministra da Segurança do Milei, aplicando uma política de segurança extremamente violenta, a maior responsável por aquela repressão brutal aos protestos de rua que aconteceram na Argentina, que teve gente, né, ferida gravemente, a Bullrich, que operou enquanto ministra do Milei. E é isso, o Milei está como capacho de Donald Trump, como integrante desse partido global de extrema-direita, pensando muito mais em geopolítica, em uma ascensão pessoal dentro desse movimento do que nos argentinos, e essa pesquisa ela reafirma isso muito bem e é muito pertinente, assim, né? Inclusive, na conversa que eu tive com o Guilhermo ontem, ele falou o quanto que é interessante tentar trazer para o debate e quantificar esse tipo de ação, e acho que esse instituto foi muito acertado em trazer essa questão, e não à toa esses dados estão ressoando não só lá dentro da Argentina, mas também aqui no Brasil, repercutindo em toda a imprensa. Me parece que a voz dessa senadora está refletindo justamente o que o Chico estava falando, que está nos jornais, né? É pressão dos interesses econômicos, pressão das empresas que sobraram até agora na Argentina, porque o Milei está fazendo um esforço enorme de destruir todas, né? Com esse projeto econômico dele, mas ela está refletindo essa pressão desses interesses econômicos que serão muito prejudicados com uma deterioração das relações entre os dois países, né, Chico? Exatamente, até porque ela sabe que a economia, a relação comercial de Brasil e Argentina não são aqueles 10 caminhões de abacate que o Jair Bolsonaro prometeu mandar para Buenos Aires, que é uma coisa mais profunda, que é uma coisa de mais dinheiro, que envolve responsabilidade. Daí que você vê essa grita inteira nos jornais argentinos conservadores, em nome da economia, em nome dessa velha relação comercial que envolve muita grana. Dá para falar com um cachorro morto, mas não dá para rasgar dinheiro, né, gente? O Brasil é um parceiro econômico muito importante da Argentina, e os argentinos sabem disso. Paulo Motorim, todo dia agora, né? Te espero amanhã de novo aqui no ICL Notícias, primeira edição. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!